Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Catedral Cast. Esse é mais um episódio muito importante na nossa trajetória, porque hoje eu tô aqui com convidados muito especiais, deputado, pastor Lincoln Portela, Daniel, assessor parlamentar aí dessa família tão querida, né? E são importantes porque são amigos especiais, é uma família que eu tenho aprendido a gostar. Vocês são fáceis de gostar, viu? Vocês são pessoas muito queridas, muito queridas. Eu queria, Lincoln, que você começasse se apresentando um pouquinho, falando aquilo que é importante para você. Depois eu dar a oportunidade para o Daniel também. A primeira coisa importante para mim é Deus, família. Isso aí. Deus, família e, evidentemente, a igreja. Então, a gente entende que essa ordem deve ser respeitada. Né? Para mim, na minha vida, é fundamental. São 45 anos de ministério pastoral. Nossa. De política são 30 anos. De Meu mandato Deus. são 6 mandatos. Eu fui presidente de partido. Que história Fiz linda. imprensa também 33 anos. Interessante que a Marilda achou uma carteirinha minha de 2001 de imprensa que estava lá guardada ainda. Verdade. Então a gente tem caminhado dessa maneira e procurando errar menos, com um prazer muito grande estar aqui. E diga-se de passagem, o Juan esteve no meu gabinete em Brasília, Isso me visitando mesmo. e foi para lá para orar por mim. É. Foi bênção na minha vida, viu? Começou a nossa história ali. Que legal. Muito obrigado. Foi viu, mesmo, eu me lembro desse dia. Muito obrigado. Privilégio. E você, Daniel? Bom, primeiro é um prazer, né, participar aqui com duas pessoas que a gente tem tanta admiração. Pastor Juan, que está conduzindo esse programa, e o deputado Lincoln Portela, a quem a gente tem a alegria de servir, porque nós entendemos que a família Portela, né, o Lincoln, a Marilda e o Léo, eles têm um ministério parlamentar. E na condição de servos de Deus, nessa luta e nessa batalha espiritual que todos nós passamos, participar disso é uma oportunidade, porque aí a gente vê realmente uma luta real para um Brasil melhor, para um mundo mais feliz, através do Evangelho. Legal. Então, para nós é uma honra, Legal. né? E dar este testemunho aqui para todos nesse momento. Casado? Casado, 2 filhos Olha lindos, que maravilhosos, bênção. uma esposa maravilhosa. Eu conheci a família Portela através do Léo. E quem me apresentou foi o Ricardo, da Sociedade Bíblica do Brasil. Grande figura. E aí, neste dia, o Léo ligou pro Daniel, né? E aí, através do Daniel, então, conheci a Marilda Portela e depois conheci o Lincoln. E, de fato, assim, a cada dia que passa, a cada conversa, a cada encontro, o nível de respeito aumenta muito, porque a gente não está falando de uma história de 1, 2 anos, né? A gente está falando de uma história de 30 anos, de 40 anos. E é muito bonito ver o legado que vocês estão deixando na nossa cidade. Lincoln, conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu, depois um pouquinho do seu casamento com a Marilda, como que foi a chamada pastoral, a entrada no mundo político, o ministério parlamentar, como o Daniel falou. Conta um pouquinho da sua história pra gente. É interessante, né, que tudo aquilo que a gente fez, a gente não fez programado. Eu penso que o processo da naturalidade, ele é fundamental. Você pode se programar e deve se programar, mas o processo da naturalidade, ele não pode ser desprezado. Olha só. Porque o processo da naturalidade, ele pode levar a um autodidatismo e ainda a um produto final cultural de boa qualidade. Que legal. Então, isso foi um viés que eu acabei atravessando na minha vida. Comigo nada veio assim programado. Até os 16 anos eu andava pelas ruas de Belo Horizonte, a partir dos 11 anos de idade, já daquela época do fim do Woodstock, do movimento hippie, né? E eu andava com Fifth Dimension na cabeça, essas coisas todas, e até que um dia eu precisei mudar para Brasília. Meu pai foi para Brasília, eu fui com ele, e lá eu me encontrei com Jesus na escola normal, com um grupo chamado Cristo, Verdade que Liberta, e Criveli, que era um grupo de batistas, presbiterianos e metodistas, tradicionais, como nós dizíamos na época. E ali eu conheci Jesus na escola normal e fui para a igreja. E na igreja onde eles estavam trabalhando, uns 6 meses depois, me falaram do seminário. Eu falei, eu vou para o seminário. Quando eu cheguei no seminário interno, em Goiânia, eu falei assim, me fizeram a entrevista, o que você quer fazer no ministério? Eu falei, eu quero trabalhar com
jovens que estão na dependência química. Eles morreram de rir, né? Porque ali era para fazer curso de teologia, né? E acabei trabalhando, de fato, com jovens de dependência química. Mas aí a vida foi acontecendo. Terminei o curso, vim para Belo Horizonte, morei aqui em frente, do edifício Casablanca. Praça Raul Soares? Exatamente, morei ali com minha mãe, no Casablanca, meu irmão, Vanderlan. Isso depois do seminário? Aí já depois do seminário. Aí depois comecei a pastorear, fui pastor auxiliar na Igreja da Graça, uma igreja do centro, que era chamada Capela da Graça, com o pastor Rui Carreteiro Santiago. Fui para a Igreja Batista do bairro União, hoje Igreja Batista de Vila Americana. Pastoreei também em Goiás, na cidade de Santa Irlândia, depois numa outra cidade também do interior de Goiás, em Anápolis. Voltei para Belo Horizonte, fiquei 5 anos e meio na Floresta, pastoreei a Hebron, voltei para a Floresta mais 2 anos e estou há 29 anos no bairro São Paulo, Entendi. Que foi fundada pela missionária Roseli Appleby, que tem uma história batista muito bonita, né? Os batistas a acolheram. Só nessa igreja são 29 anos? No bairro São Paulo, 29 anos. Que história bonita. E quando você chegou lá, já era a igreja do bairro São Paulo? Era uma congregação? Não, era uma igreja fundada por Roseli Appleby. Entendi. Roseli Appleby. Vale a pena, vocês pesquisar a história dela. Tem tudo a ver com a Convenção Batista Mineira. Olha só. E ela fundou a nossa igreja local, fundou a Igreja Batista da Renascença, fundou a Igreja Batista Shalom. Só em Belo Horizonte ela fundou 8 igrejas. Veio para cá grávida, teve um filho aqui, seu esposo faleceu e ela dedicou-se inteiramente ao Senhor com folhetos importantíssimos, né? Folhetos de poder. E era engraçado, aquele tempo, década de 60, início de 60, os folhetos já eram comportamentais. Ela falava para jovens, em mimeógrafo, muito interessante. E folhetos de poder. Depois eu te mando uma cópia de um deles. Quero sim. A história de Roseli Appleby é maravilhosa. E quando que a Marilda entra nessa história? Pois é, eu fui pastor de Marilda. É mesmo? Eu era pastor auxiliar lá no centro e conheci Marilda ali. E ali a gente começou a conversar. E ela falava para a mãe dela: mãe, a única coisa que eu não quero é casar com pastor, com médico, nem com polícia. Aí, de repente, acabou que eu comecei a levá-la ao ponto de ônibus, aí fomos conversando e quando eu vi já estava lá namorando com Marilda. Seus pais evangélicos, sua avó, bisavó, família evangélica. Então foi bênção. Seu pai era diácono da igreja, era tesoureiro da igreja. Olha, eu casei com o tesoureiro da Icamã, a filha do tesoureiro da igreja. E uma família abençoada, sua mamãe viva ainda, com 89 anos, uma serva, uma santa mulher de Deus. E graças a Deus a família toda evangélica e a família muito abençoada. De experiência pastoral, então, você teve em Belo Horizonte e em Goiás? Belo Horizonte, Goiás, Brasília também. E você percebe muita diferença cultural entre ser pastor em Belo Horizonte e ser pastor em outro estado? Porque eu pastoreei interior. Uhum. Então a vida do interior era um pouco diferente da vida da capital, né? E o interior tem nuances tão especiais. Por exemplo, eu me lembro quando eu pastoreava o bairro União, nós tínhamos uma congregação em São João do Pacuí. Em São João do Pacuí não tinha nem luz elétrica, para vocês imaginarem. E ali as pessoas morriam picadas de barbeiro, pelo barbeiro, com doença de Chagas. E eles tinham um núcleo grande em Belo Horizonte. Inclusive meu sogro, com 82 anos, morreu por Chagas. Por Chagas também. Viveu até muito tempo. Mas era uma história muito interessante, os nomes interessantes, né? A irmã Joana Boi, o irmão João Fininho, a irmã Maria Grossa. Uma coisa muito interessante. E foi uma bênção, uma experiência maravilhosa. E eu ia com a Marilda ali, a gente chegava até Montes Claros, ia para Coração de Jesus, depois pegava 30 quilômetros de terra, de estrada de areia. Meu Deus. Foi o chão mais lindo que eu conheci, muito brilho no chão e o céu mais estrelado que eu vi. E eu tive experiências maravilhosas ali também, naquela igreja, e ela está lá muito bem hoje. Que legal. Igreja de São João do Pacuí. E é diferente, a igreja mesmo as igrejas da capital, dependendo do bairro, porque tem bairros que têm culturas diferentes, estando em Belo Horizonte. É verdade. Né? Quando eu pastoreei a Igreja Batista da Floresta, era uma igreja de classe média alta. Aí eu fui para uma igreja de uma comunidade mais simples, e muito interessante, com comunidades mais simples também ao redor. A cultura
não é a cultura escolar, a escolaridade, né? Mas a cultura é diferente, a maneira de expressar, de ver é diferente. Então você vai se adaptando, vai se moldando conhecendo a isso, conhecendo povo, né? e recebendo experiências também, somando para a sua vida. Sim. Isso tudo somou, foi um somatório muito grande na minha vida. Que legal, que história bonita, viu? Não sabia de tantos detalhes aí dessa história e muito legal saber disso. E o Ministério Parlamentar, quando que isso surge na vida da família Portela? Começa com você, depois vai para o Léo, depois a Marilda. Como que foi na família isso? É interessante, porque na época o pastor Glaicon Terra Pinto na Igreja Batista da Floresta, aquele estilão dele... Você foi pastor auxiliar dele? O pastor auxiliar dele. Legal. E, bem, o pastor Jorge Linhares veio de lá também. Sim, ali foi um celeiro, né? Foi um muito celeiro forte. mesmo, um celeiro. E o que aconteceu? Eu fui chamado para compartilhar ali no Mata Borrão, do Colégio Estadual Central, com uma igreja que foi fundada por Roseli Appleby, a Igreja Batista Shalom. E, de repente, no meio da pregação, se você me pedir para explicar, eu não sou homem de visões, de revelações, eu sou bem ponderado nessas coisas. Mas no meio da pregação que eu estava fazendo, eu me senti por 5 segundos como que falando num comício. Uma coisa que eu não entendia. 5 segundos, eu falei, que isso? Acorda. Bem, quando eu saí de lá, o secretário do pastor Josibel, o Lança, ele falou, Lincoln, vai conhecer o nosso partido. Olha. E o partido era o PMB, Partido Municipalista Brasileiro. Partido que, inclusive, Silvio Santos se filiou a ele e, por uma manobra política, eles implodiram o partido. Olha. E quem convidou o Silvio Santos para vir para o partido fui eu. Olha Mas só. é uma longa história. Não, eu já vi algumas entrevistas antigas dele falando sobre esse período em que ele pensou mesmo em candidatar. Ele chegou a filiar. Olha só. Chegou a filiar. Bem, muito bem. Moral da história, ele falou assim comigo, Lincoln, vai lá na nossa sede, vai conhecer o PMB. Eu detestava o PMB, Partido Municipalista Brasileiro, porque tinha algumas nuances ali que eu não gostava. E eu não tinha envolvimento político, eu nunca havia participado de um grupo político, nem na Revolução. Você fazia até folhetos aí, sem saber o que estava fazendo, de mimeógrafo, né? Mas nem entendia nada. Moral da história, eu fui lá. E o pastor presidente, um advogado, era demissionário, ele era pré-pastor e era presidente do partido, e estava decepcionado com o candidato que foi eleito governador, ele fez 18 mil votos para deputado federal. Ele falou, não quero mais mexer com política, e 5 ou 6 pessoas numa sala pequena, aquelas cadeiras como suas cadeiras de bar, que tinha aquele furinho assim nas costas, né? Um quadro torto, eu tenho toque, né? Ficava doido. Você lembra, inclusive, meu Deus do quadro céu, torto, né? aquele quadro negro verde, aquela lousa, e eu incomodado ali, falaram, quem é que pode assumir a presidência? E de repente um homem, um empresário que eu nem conhecia, por certo ele me conhecia, não sei de onde, da cidade de Reacima, falou, o Lincoln podia assumir a presidência. Nossa. Eu falei, eu? Lincoln, assume a presidência. Bem, eu saí de lá presidente estadual de um partido. Você foi para conhecer e saiu presidente. Nunca na minha vida tive envolvimento partidário, não pedi para ir nem nada. Cheguei em casa, Marilda também não gostava do PMB, Marilda, assumi a presidência do PMB. Ela olhou para mim e falou assim... Imaginando a reação dela. Muito boa. Ô, Lincoln, toma um café que passa. Foi literalmente desse jeito. Estabelecemos uma sede ali na Rua Tamoios, num lugar bonito, num lugar muito bom. Mudamos toda a visão do partido. Elegemos 2 vereadores, olha só as características, os menos votados de Belo Horizonte, os 2 afrodescendentes, os 2 da mesma família, porque eram concunhados, e os 2 moravam exatamente no bairro São Paulo. Olha só. Então, na época, Pimenta da Veiga foi eleito prefeito, e eu consegui fazer 2 vereadores. Depois, elegemos 2 deputados estaduais, um deles o Glaicon Terra Pinto, e o outro o Wellington de Castro. E eu continuei fazendo assessoria política na presidência do partido, até que alguém falou assim, Lincoln, para de ser presidente de partido e venha ser candidato, porque eu vou te lançar deputado federal. Eu falei, de jeito nenhum. Não, se eu for candidato um dia, eu vou ser candidato a deputado estadual, não, nem penso nisso, estou bem no ministério, não. Ou federal ou nada. Bem, eles colocaram 300 pessoas para trabalhar para mim, e quando eu vi, eu era deputado federal, sem ter pedido. Mas não queria ter ido. Para se ter uma ideia,
quando caiu a ficha, eu precisava de ir a Brasília para ver o apartamento e para ver o meu gabinete. E 2h da tarde, eu tinha uma caminhonete grande, e Marilda falou comigo, me pegou à força, me fez ir a Brasília. Eu fui de Belo Horizonte a Brasília chorando, porque eu não queria ser deputado federal. É uma loucura. Então aí... E tudo começou naquela pregação que você teve uma visão... Visão, aspas, né? Um lampejo, assim. Um lampejo. Você falou, volta, Lincoln, para... Volta para a pregação aqui. Aí quando veio Deus o foi ministério... confirmando, né? E quando veio o Ministério Parlamentar, o pastor fundador da Igreja Presbiteriana Renovada, um dia chega para mim, já idoso, e fala, Lincoln, você não é político, você tem um ministério parlamentar. E eu passei a entender que eu estava lá porque eu tinha uma missão, porque eu estava num processo. Moisés passou por um processo, né? Ele, por 3 vezes sua mãe tapou a sua boca, né? A família tapou a boca para que ele não ouvisse o choro dele. Então, todos nós passamos por um processo. Então, eu passei por esse processo e entendi que eu estou lá porque tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com a nação brasileira, mas tem a ver com o reino de Deus. E a Bíblia diz, sem espiritualizar, não sou espiritualoide, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, estamos lá com São 6 mandatos, né? 6 mandatos seguidos. Aí depois veio o Léo, que não queria ser candidato, né? Em hipótese alguma. Não queria, mas de jeito nenhum. Muito parecido com o pai, né? Não, que foi pior do que eu, porque ele é cano curto, né? Eu sou cano mais largo. Conhecendo um pouquinho o Léo, é assim mesmo, né? Céu, não queria ser. Na primeira reunião que a gente foi lá em Timóteo, ele já saiu de lá xingando, não queria. Pediu para o Tiago, que é até da Convenção Batista Mineira, ser o candidato. Bem, acabou sendo candidato, teve 54 mil votos. Nossa. Na segunda ele passou para 94 mil votos. Mas o Léo tem toda uma história, fala 4 idiomas, foi professor do Colégio Batista de Direito Constitucional 2, foi secretário de Estado do governador Antônio Anastasia, foi secretário de Relações Institucionais da CNT, foi tenente do Exército. Então o Léo tem todo um cabedal por detrás dele. É filho do Lincoln, não. Ele construiu. Estava casado, morando em Belo Horizonte e em Brasília, porque em Brasília ele estava na CNT, com Clésio Andrade, e fazia o mestrado em São Paulo. Nossa. Também foi assessor aqui da Rede Minas, de televisão, e foi chefe de gabinete do deputado estadual Vanderlei Jangrossi. A história do Léo foi muito rápida. Muito bem preparada. E ele tem um cabedal muito grande. E o Léo está indo para o 3º mandato? Está indo para o 3º mandato. Até agora estamos pensando em prosseguir o caminho, né? E Marilda, da mesma forma, também não queria ser. A Marilda foi a última, né? Não queria ser de jeito nenhum, da mesma forma. Vai você, Marilda. Não vou. E foi, era no 2º mandato. Olha só, como que Deus é bom e trabalha com famílias, né? É lindo ver o que ele tem feito aí. Você, ano que vem, concorre ao 7º mandato? Se Deus permitir, se as águas correrem para o mar, se o rio correr para o mar e tudo der certo, vou disputar um 3º mandato. Mas daqui até lá, muita coisa... Agora, dá algumas dicas pra gente na questão de produtividade, de agenda, né? De organização de tempo, porque para ser pastor de uma igreja, ser deputado federal, fazer tudo o que você faz, família, e com excelência... Eu, de maneira até muito humilde, peço essas dicas porque a gente precisa aprender, né? A ser mais organizado nas agendas, mais disciplinado, mais foco, mais produtividade. O que na sua experiência, você poderia compartilhar com a gente? Bem, meu pai era um homem extremamente sério, fleumático. Marilda parece mais filha do meu pai do que eu. Marilda é aquela fleumática assim, tremenda. E a minha mãe sanguínea, minha mãe foi artista, minha mãe foi conselheira da Begatrans até os 85 anos de idade. Meu Deus. E uma mulher fenomenal, foi aquela mulher que me impulsionava, crente, serva de Deus, e ela me impulsionava, ela foi aquela mulher que me direcionou em muita coisa. E meu pai foi aquele homem que sempre me conduziu em bom termo. Eu volto ao processo da naturalidade. Aproveitando o temperamento da minha mãe, o que eu herdei, a herança biológica da minha mãe, a herança biológica do meu pai, as heranças antropológicas, tanto do bem quanto do mal, que eu chamo de FB e FA, né? São as heranças, né, que nós temos,
os fundamentos antropológicos e biológicos, isso tudo foi sendo uma somatória. Mas o principal foi a vontade de Deus. Às vezes Deus tem uma vontade, às vezes não, Deus tem a vontade dele. E para você entender a vontade dele, é preciso que você dê ouvidos, que você entenda o que ele quer. E às vezes, como Jesus disse uma vez, a forma com a qual te trato agora não podes entender, mais tarde entenderás e me darás glória. Por exemplo, quando eu fui para o bairro São Paulo, eu falei, meu Deus, eu não posso vir para essa igreja, não tem jeito, eu mato esse povo me mata. Estou lá há 29 anos, todos vivos. Deus, cara. Todos bem, né? Bem, alguns foram para o Senhor com o passar do tempo, mas é muito relativo isso, é muito pessoal. A maneira que Deus tem de tratar, no Antigo Testamento nós vemos que era massa, Deus tratava com massa. Um cara lá pecava, alguém pecava e o povo todo ia para o beleléu, jogando assim um linguajar comum. No Novo Testamento, cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. Então, Deus tem uma maneira peculiar para cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Eu não serei você jamais. Eu não serei o Daniel jamais. Eu posso receber boas influências, boas informações, como tenho recebido de vocês. Vocês nunca serão a minha pessoa. Sim. Cada um é um indivíduo, é único. E aí está a beleza, né? A beleza, a grandiosidade, a maneira maravilhosa. Eu estou vendo esse vitral aqui atrás, é assim. Cada um com sua cor, cada um com seu tamanho, com sua maneira de ser. E cada um importante no processo. O processo é importante. Cada um é importante no processo. Daniel, me conta um pouquinho de como você conheceu essa família. Bom, eu acho que está muito ligado à fala do pastor Lincoln, né, nosso deputado, nesse processo de naturalidade, né, a partir do instante em que a gente escolheu a carreira pública e entre ações na igreja, entre a vida profissional, a gente se aproximou da família de uma forma natural também. E um belo dia, na primeira campanha da vereadora Marilda, né, a gente tendo a oportunidade de andar lado a lado com ela, eu conversei com ela. Uma conversa assim, vereadora, se a senhora ganhar, a senhora me leva para tal lado da senhora? E então a gente começou, né? Deus honrou, né? Cumprindo a missão, a naturalidade do que tem que acontecer, né? Até porque assim, o que a gente percebe nesse ministério pastoral é exatamente essas ações para que possa transformar, né? A partir do momento que a gente vê que os pastores e as pastoras, né? Sempre os pastores acompanhados pelas suas mulheres, porque atrás de um grande homem existe uma grande mulher, atrás de uma grande mulher existe um grande homem. O ministério se faz com a união de todos. E a gente percebe que isso acontece. A gente vê que na Bíblia Sagrada, e o que a gente percebe é exatamente isso, as famílias. Né? A partir de uma família, as 12 tribos. Percebemos Jesus e João Batista, né? Andando juntos, né? O João Batista sendo precursor e Jesus vindo anunciar o reino de Deus. Então, quando a gente tem essa alegria de perceber que a gente é acolhido como um filho também, porque dentro deste processo há mistura de tudo. Claro que a questão profissional é muito importante, né? A gente procurou se formar, ter a capacidade acadêmica para isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe essa questão do plano de Deus. E desde então a gente vê que o ministério parlamentar é formado, né, pelos líderes, né? Nós temos aqui o nosso grande líder, que é o Lincoln Portela, e grande líder. E todos, porque há uma grande família por trás do Lincoln, há uma grande família que o acompanha, as pessoas que estão juntas, que o representam. E o que a gente percebe no plano de Deus é exatamente isso, ele levanta essas pessoas. E a gente tem a oportunidade, então, de ter esse chamado, a gente tem tentado cumprir com a melhor parte, né? A gente é muito falho, mas graças a Deus a gente tem grandes professores. E estamos aí procurando, através disso, somar forças, ajudar neste grande projeto que a gente entende que é projeto de Deus. São quantos anos caminhando já com a família? Já estamos chegando quase aos 10, né, deputado? É verdade. Isso é muito bonito de ver, porque embora seja uma relação profissional, o tempo mostra que há saúde nesse processo, que há leveza nesse processo, que há união nesse processo, e isso é muito, muito bonito de ver. E a troca de assessores é mínima. É mesmo? É mínima. Eu tenho é um desafio muito grande para mim trocar assessores.
Às vezes as pessoas até conseguem, não, ô Lincoln, eu estou saindo agora porque estou indo para uma... Eu já tive assessores que saíram e voltaram. E nós temos um processo, também nesse processo, nós temos o costume de não falarmos mal de ninguém, nem dos adversários políticos. Interessante que a maior parte dos nossos adversários políticos estão no nosso meio, e são ferrenhos. E nós proibimos os nossos assessores, nós não tecemos considerações negativas. Eu posso discordar no campo das ideias. Sim. No campo das ideias, discordo, como podem discordar de mim. Nossos erros nos escravizam a vida pior. Eu já tinha um professor de psicossíntese que dizia isso. E eu guardei isso. Nossos erros nos escravizam a uma vida pior. Quanto menos errarmos na vida, vai ser melhor. Olha, não se iluda. Todos nós erramos. Isso é verdade. Procure errar menos. Procure acertar menos. Acertar mais. Já cometi erros na minha vida que eu falo, meu Deus, só a graça do Senhor mesmo para estar comigo. E é nesse processo que a gente vai. Aí a gente vai mantendo comunhão, relacionamento, estreitamento. Isso é muito bom. Que legal. Me fala um pouquinho dos projetos, esses 6 mandatos aí. Me conta um pouquinho de alguns projetos que estão rodando ou de algumas coisas que vocês estão desenvolvendo. Projetos pessoais? Ou do Ministério Parlamentar. Sim. Não necessariamente só do seu lado, mas pode ser da família. Me conta pra gente um pouquinho das coisas que Deus tem usado vocês. Na família, a gente tem, primeiro, a ideia de uma família conservadora. Então, somos nacionalistas, somos patriotas, com a cabeça no lugar. Então, nós pensamos família. Nós pensamos que somos conservadores, entendendo que há evoluções no mundo e nós precisamos não excluir as pessoas, mas incluir as pessoas, claro que dentro dos padrões da normalidade, da naturalidade, aí sim. Então nós vamos dessa maneira. Então nós temos essa bandeira que ela é fundamental. E essa bandeira é segurada por todos na família? Todos na família. Uma outra, eu tenho a minha filha também, a Alessandra. Alessandra, eu conheci a Alessandra. A Alessandra é advogada, mestre em Direito, terminou mestrado agora, já foi administradora regional de Contagem, lá do Ressaca, foi também secretária municipal de Direitos Humanos em Contagem. De fato, a família está toda unida nesse trabalho, né? Isso, a minha nora trabalha também com afinco nesse sentido. A Daniele. A Dani esteve aqui, né? Conheci ela grande, também. Uma figura muito culta, preparada. O Wellington, que foi candidato a prefeito Conheci em Contagem, também. é um braço que eu tenho, é um advogado, estudou psicologia também, foi administrador regional, procurador, então municipal, foi reitor. Então a gente procura, com isso, aprendermos uns com os outros. E nós temos uma bandeira também, a saúde é bandeira, isso é fundamental, a Marilda trabalha muito com isso, a saúde mental, a saúde física, tem projetos sobre o câncer. Ela tem um trabalho muito forte com as mulheres também. Com as mulheres, né? e eu tenho assim, projetos com a área da segurança pública. A minha bandeira, fora da bandeira da família e dos valores cristãos que nós temos, a bandeira da segurança pública. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública em relação às guardas municipais, presidente da Polícia Penal, da Recentemente eu acho que eu vi uma homenagem que você recebeu, né? Graças a Deus, a gente tem recebido sempre homenagens nesse sentido. Eu me dou muito bem com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, homenageado por eles. Me dou muito bem com o Ministério Público, com a magistratura, respeito à magistratura, apesar de discordar do ativismo judicial. Respeito, se você ver eu falando sobre o voto auditável lá no TSE, você vai ver que eu estava na casa deles e eu os respeitei, mas discordei democraticamente daquela posição. Mas então, você está construindo através do diálogo e não do embate, não, né? Às vezes o embate pode até vir. Entendi. Às vezes você vai por um algo que é inegociável. Não tem jeito. Mas eu tenho, às vezes, falas minhas na Câmara que são bem diferentes dessas que eu estou tendo agora. Mas a maior parte das minhas falas na Câmara são de consenso. Existe um instituto na Câmara chamado DIAP, Departamento Intersindical de Atividade Parlamentar, que são 900 entidades. Há 13 anos consecutivos, eu sou colocado como um dos 100 cabeças do Congresso. Entre os mineiros, 5 a 7 mineiros são
já fui considerado pelo Congresso em Foco um dos 10 deputados mais importantes da Câmara, para a glória do nome do Senhor Jesus. Também a Arco Advice me coloca assim, como negociador e articulador. No ano passado, o DIAP me colocou como um dos 3 homens mais importantes da segurança pública. Eu, Major Olímpio, que faleceu, e Francisquinho, da Polícia Federal. Então, meu envolvimento, eu fui o parlamentar que mais enviou veículos para as polícias militares do Estado de Minas Gerais, e eu me envolvo com a segurança pública, e eu sei das crises, dos momentos que a segurança pública passa, dos traumas, das depressões e das mortes. Nós temos pelo menos 550 mortos por ano da segurança pública. A gente fala que a segurança pública mata, mas ninguém diz que 550 homens e mulheres por ano da segurança pública morrem no Brasil. É muita e gente. Fora aqueles que ficam sequelados por tiros, sequelados pela depressão. A depressão não consegue muito nem sair forte, de casa. Né? Crise do pânico. Nossa, isso é terrível. Eu tive um primo que foi coronel da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, coronel Anderson, e hoje ele está até aposentado. Mas em conversas com ele trouxe muitos relatos. Muitos relatos. O que fazem, o que veem. veem. E que é invisível, né? Ninguém olha para um policial, ninguém olha para alguém que está servindo e imagina o que tem por trás daquela farda, né? O que tem por trás daquela pessoa. Só de você colocar uma farda e estar andando de costas, você já é de costas não, com as costas viradas para outros, você pode ser vítima de um tiro nas suas já é costas, um alvo, ou na cabeça, né? já é alvo. É muito complicado. Agora, e para ele e para a família, né? Porque ele também deve ter esse desespero. Claro. Eu sei de vários policiais... Equívocos acontecem, é verdade. Eu sei de vários policiais que não falam que são policiais na vizinhança, que onde mora no prédio, no condomínio... Levam a roupa escondida em sacola. Por medo de algo acontecer com seus familiares. Então, assim, é um pânico, é um estresse, é uma adrenalina que é o tempo todo que vai desgastando o emocional deles. A Guarda Municipal, por exemplo. A Guarda Municipal tem alguns lugares que eles andam desarmados. Só deles andarem desarmados já são alvos. A Polícia Penal, imagine o trauma que a Polícia Penal sofre. Por exemplo, chega um detento. O detento chega ali numa cela. Aí tem lá o policial penal. Quando ele chega para ver como é que as coisas estão, o detento já o chama e fala assim, você é o Pedro Luiz, né? Sou assim. O senhor mora lá no bairro Carlos Prates? Meu Deus. O senhor tem 2 filhos? É um negócio complicado, meu amigo. O crime é tremendamente organizado e a nossa segurança pública precisa ser mais organizada, começando do Ministério da Justiça, né? Exatamente, e segurança pública. Aí passa pela segurança. Nós precisamos ter polícia científica, precisamos ter todo esse controle para que a gente veja o que está acontecendo, para que haja identificação, olho vivo em todos os lugares, as pessoas se aperfeiçoando. Eu entrevistei agora Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros. Ele disse quantas chamadas eles recebem inúteis para que eles se desloquem para o mal. Isso é o mal, é desejar o mal, porque pessoas deixam de ser atendidas, né, do foco. Por causa disso, expõem suas vidas. Olha o caso de Brumadinho, por exemplo, né? São 6 mil homens, e os efetivos das polícias brasileiras são pequenos. A Polícia Federal tem um efetivo de 11 mil homens e mulheres, incluindo servidores. Como é que eles vão tomar conta de uma Amazônia por onde o tráfico de órgãos, tráfico humano, tráfico de drogas e agora o Estado Islâmico entrando pela Amazônia? Essa aí tanto que eu faço parte da Comissão de Combate ao Terrorismo. E eles entram para lá e vêm com dinheiro para comprar empresas, para comprar em lojas e assim estarem preparados para qualquer coisa no Brasil. O Brasil é campo fértil para a humanidade, é campo fértil para o planeta. Bautista Vidal, recomendo a leitura dele, um cientista brasileiro que faleceu na década de 90 e foi mentor do professor Enéas. Ele dizia o seguinte: o Brasil é um país rico e empobrecido, ao passo em que os outros países são pobres e enriquecidos. A Amazônia é internacional. Não, a Amazônia é brasileira, explorada por ONGs internacionais. A gente viu recentemente as polêmicas aí, tudo o que estava acontecendo por trás em torno da Amazônia aí, né? E as terras
europeias estão velhas, nossas terras são novas. Quem é Macron para falar de desmatamento na França, do Brasil? Por favor, me ajude. Não é? Olha a soja brasileira, estão de olho nas nossas terras, estão de olho no nosso povo, é um negócio complicado. E o que você enxerga para o Brasil nos próximos anos? Né? Você está dentro de um contexto que a gente não está, participa de conversas que a gente não tem acesso, você tem um olhar otimista, o que você espera para o Brasil aí para os próximos anos? Nesse sentido, não podemos perder o otimismo. Ele é fundamental para a gente prosseguir. Perfeito, a esperança é extremamente importante nesse momento. Né? Então, e a gente entende lá com o livro de Hebreus, que diz que Jesus é melhor, a gente entende o contexto ali, né? Mas passando para cá, Jesus é melhor. Né? Então, a gente crê que coisas podem acontecer para que melhoremos esse mundo. Porém, entendemos também, sem teoria da conspiração, que vivemos tempos de últimos dias. Isso é notório, isso aí está bem claro, profetizado pela palavra, dito pela palavra, mas que vivamos esses últimos dias felizes. Ontem, por exemplo, eu fui no enterro do bispo Jairo Coquejo, que era o presidente da Sara Nossa Terra, aqui para o estado de Minas Gerais, com 49 anos de idade. Faleceu um pastor da minha ordem, agora essa semana. Eu conheci o Jairo, não conheci. Conhecemos na Marcha para Jesus. Ele faleceu? Faleceu, ontem foi o sepultamento dele, e de câncer. Olha. Teve Covid, depois teve câncer. Então, quantos heróis nossos falecendo, quantas pessoas falecendo, quantas pessoas nossas morrendo torturadas em determinados países do mundo, sem poderem falar do Evangelho. A luta é muito grande, mas otimismo de que Deus nos fortalece, de guardarmos aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E o grego diz, tudo posso naquele que me infunde forças. A força vem de fora para dentro. Literalmente é isso que a gente tem experimentado. Aí a gente vai vivendo dessa maneira e esperando dias melhores, sabendo que no mundo tereis aflições, né? Sim. Mas tem de bom ânimo. E Lincoln, uma palavra para a igreja, né? A gente, dependendo da denominação, dependendo do contexto, a igreja ou ela está muito envolvida com a política ou ela está muito distante da política, né? Só que hoje a gente tem vivido um tempo diferente, onde até aquelas igrejas que caminhavam bem separadas estão se aproximando mais, estão mais interessadas. E eu vejo também no mundo dos jovens, a nova geração também muito interessada, pessoas querendo participar. Eu já ouvi muito pessoas dizendo assim, não se envolva com política, porque se você se envolver você vai se perder, é impossível estar lá e não se perder. Mas hoje a gente vive um tempo diferente, que os jovens estão almejando participar, se envolver. Que palavra você poderia dar de encorajamento, tanto para as igrejas, para as pessoas que querem se envolver para fazer a diferença? Há denominações que têm esse sentido de ministério parlamentar. Pronto. E eu não vou citar nomes aqui. Há denominações que se assustam com o processo, até mesmo por causa de falhas dos nossos. Mas as falhas dos nossos heróis da Bíblia impediram-nos de caminhar espiritualmente. Quantos heróis da Bíblia erraram, e a Bíblia faz questão justamente de mostrar essa humanidade, né? Exatamente, né? Como a gente dizia naquele filme O Planeta dos Macacos, as nossas humanices, né? E as humanices de heróis da Bíblia foram grandes. Agora, não por causa disso, vamos deixar de viver o Evangelho. Lamentavelmente, a nossa juventude hoje, desde 1995, 96, com Paulo Renato, ministro de Fernando Henrique Cardoso, que ateu, não cria em Deus, com todo respeito à pessoa dele, né? Mas estou apenas fazendo uma colocação aqui e dando uma conotação para podermos chegar onde chegamos. O gramscismo começou a entrar nas escolas brasileiras. Eles perceberam que não era a revolução marxista, era a revolução pela mente, a revolução pela cultura, pela contracultura do que nós vivemos. E isso influenciou muito as nossas escolas. Hoje nós temos 44,5% de alunos até 19 anos que se evadiram das escolas brasileiras. Absurdo, né, Dani? A gente tem conversado, feito lives sobre isso. Homeschool, que é um projeto do senhor, Temos, né, o Homeschool, que é um projeto legal, de minha autoria. Está tramitando há 12 anos na Câmara, há 10 anos na Câmara, que é a faculdade dos pais poderem educar os seus filhos. Isso é extremamente natural, importante, né? Sensacional. Um dia desse, se quiser falar sobre isso, eu falo aqui com o maior prazer. Então,
esse gramscismo veio, envolveu os nossos jovens, muito. E entrou dentro das igrejas também. Entrou em várias igrejas também. E, para concluir, as igrejas estão mudando isso. Olha, preste atenção, eu não quero... A ideologia ela é vencida pela diplomacia. Mas eu pergunto, há diplomacia no comunismo? É uma resposta que você pode dar ou não. Ah, mas há diplomacia no nazismo? Não. Há diplomacia no fascismo? Não. A diplomacia vence a ideologia. Agora, nós temos que entender uma coisa, que 200 anos de Karl Marx, 100 anos de Gramsci, não batem com os 2.000 anos de Cristo e não batem com os nossos 6.000 anos a partir de Gênesis, os nossos 6.000 anos a partir de Gênesis. Ora, por favor, nós sabemos como o comunismo trata os cristãos, como eles veem os cristãos, como eles matam os cristãos. Como então, inimigos, né? Inimigos. É uma guerra. Somos inimigos. Agora, isso não quer dizer que não podemos nos voltar para o social, que não devemos... ou que devemos estar atentos à inclusão das pessoas. O comunismo aqui no Brasil deixou 100 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário, financiando o mundo comunista. Eu não quero o comunismo para o Brasil. Eu odeio o comunismo. Vou dizer ali, eu odeio o comunismo. Não odeio os comunistas. Sim, é diferente, pessoas são diferentes. Mas o comunismo, odeio a doutrina comunista. A gente está vendo o reflexo disso nos países. Né? Eu acho que assim, está todo mundo percebendo a consequência natural disso. E é bom que a gente acorde mesmo para essa realidade, para que isso não chegue até nós, né? E para concluir, que eu já tomei muito seu tempo, Jesus estava na cruz. Aspas. Toda analogia por si mesma é imperfeita. Havia uma eleição. Quem que nós vamos eleger para ir para a cruz? Barrabás ou Jesus? Quem que nós vamos eleger para errar menos em relação ao Brasil? Porque não dá para acertar tudo. Não dá. É o comunismo que nós vamos eleger? Crucifiquem Jesus? Não, em hipótese alguma. É isso. Muito bom, pastor. Muito bom. Obrigado pela sua participação. É a primeira de muitas. Pode ter certeza que a gente vai estar caminhando junto. Você tem que ir lá no meu programa. Tá bom. Pode deixar que vai ser um prazer. Não tem audiência que o seu tem, mas tá convidado. Nada, a gente está começando agora. Mas agradeço a sua generosidade de tempo, de disposição, de poder estar aqui com a gente, compartilhando a sua experiência, que é tão rica, com um jovem pastor que está começando agora. Então, agrega muito na minha vida toda essa experiência. Obrigado também por sempre permitir que o Daniel esteja aí acompanhando, ajudando. Braço abençoado. Esse, por onde passa, ele agrega, gera valor. É um homem de Deus também, que Deus tem usado bastante. Pastor. E aqui sou grato a Deus por essa família, a família Portela, que Deus tem usado tanto na nossa cidade, quanto no nosso estado, quanto no nosso país, e que Deus continue usando cada vez mais, alargando as fronteiras e usando vocês para deixar um legado aí de esperança, um legado pra gente que nos inspire a continuar, viu? Muito obrigado mesmo. Como que o pessoal pode acompanhar aí as redes sociais? Eu tô começando a melhorar um pouquinho. Eu sou meio ruim nesse negócio. Eu sou um analfabeto funcional nesse negócio, mas tô melhorando. Ô Daniel, ajuda a gente. Como que o pessoal acompanha? Maravilha. A gente vai convidar vocês então para vocês seguirem o deputado Lincoln Portela, tanto no Facebook como no Instagram. Só você colocar deputado Lincoln Portela, você agora vai conhecer mais da história do nosso deputado. E também a gente está com um canal no YouTube, Pastor Juan. Começando agora. Um canal bem legal para a gente poder estar conversando sempre, né? Porque, acima de tudo, política também é um processo educacional. Né? E você até falou uma frase, num dos programas, você fala política urgente, alguma coisa assim. Política Antes que Seja Tarde. Isso, é um livro do nosso bispo tarde. Robson Rodovalho, da Sara Nossa Terra. Inclusive, a gente quer aí homenagear o bispo Jairo nesse instante, agradecer pelo grande homem, o grande legado, agradecer pela marcha para Jesus. Se não fosse o bispo Jairo também participar, né, através da Acredite. Então, quer dizer, é uma pessoa que, lembrando agora do bispo Robson Rodovalho, a gente homenageia. E ele diz, né, ele tem um livro, Política Antes que Seja Tarde. Então, Lincoln Portela TV.
é um canal dedicado exatamente a esse processo educacional, para que a gente possa discutir esses temas. Sim. Muitas pessoas não sabem o que é o comunismo, né? O que ele significa. E então, padrão de pensamento modela comportamento. Exatamente. Então, é importante. E entendendo exatamente essa urgência de nós estarmos na política, de nós falarmos sobre política, de nós entendermos a importância de nós analisarmos as pessoas, compreender a história. Porque muitos de nós falam, mas o político só aparece na época de eleição. Não, nós que somente nos preocupamos com política, na época de eleição não é assim. E é uma coisa que a gente tem aprendido. Se nós realmente... Diuturnamente. Exatamente. Nós precisamos fazer política diuturnamente, precisamos entender, precisamos nos dedicar. Porque se não há dedicação, a gente acaba deixando e sendo dominado por aqueles que se dedicam. Sim, e quando você escutar alguém dizendo assim, não mexe com política não, é porque essa pessoa quer te ver longe mesmo. Né? Quanto mais espaço vazio tiver, mais aqueles que estão interessados ocupam. Né? E isso é uma preocupação que o deputado tem, por isso que está agora fazendo esse canal que está ficando muito maravilhoso. E tem o Twitter também. E o Twitter, do Lincoln Portela. Está recomeçando. Recomeçando também. E a gente convida a todos para que possam nos seguir, para que possam participar, fazer perguntas, sugestões. Né? E a gente está aí para acolher todo mundo. Legal. Obrigado. Eu já extrapolei o seu tempo. Não, mas o meu programa chama vontade, 30 minutos. Toda eu tenho um programa liberdade. 30 minutos toda segunda-feira. Isso. Às 8 da noite. Tá. Ele demora 1 hora. Aonde que o pessoal acessa esse programa de 30 minutos? Pelas redes sociais. Tá, ok. YouTube, Lincoln Portela, Igreja Facebook, Batista Solidária, Facebook, exatamente. tudo, e Instagram. Agora, é uma coisa que eu queria... Eu posso deixar um recadinho? Pode, claro. Quero deixar um recadinho para a direita. Prestem atenção. É o velho falando. A esquerda é assim. Eles se reúnem numa sala, se arranham, se mordem, saem ensanguentados, mas curam as feridas na outra sala e saem com um discurso só. Eles entendem mais de que reino dividido não subsiste do que nós. Nós, direita, estamos muito divididos. Nós, direita, disputamos com a própria direita. Isso é uma insensatez sem limites. Por exemplo, veio a votação agora da LDO. E o que a direita bateu, sem saber no que estava acontecendo, foi preciso. Eu liguei para o presidente Bolsonaro, falei, presidente, por favor, as coisas não podem ficar assim. Deixei o recado para ele. Então, a direita não pode estar dividida desta maneira. E eu penso o seguinte, mas você já está lá há mais tempo. Quanto mais pessoas da direita estivermos lá, quanto mais pessoas de centro estivermos lá, melhor. Você que é de direita, um militante de direita, não venha competir com a própria direita. Você que é de centro, não venha competir com o próprio centro. Quanto mais dos nossos... Oh, meu Deus do céu, eu vou usar uma palavra que você vai ficar muito chateado. Vai ser burro assim lá no inferno. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Vamos somar. Reino dividido não subsiste. Vamos matar nosso presidente. Da mesma forma que eles nos elegeram como inimigos mortais, né? E eles entendem que a gente é o inimigo para que eles consigam o projeto deles e querem nos destruir, os valores, os princípios da família. Nós precisamos entender a guerra que a gente está vivendo hoje e que vencer essa guerra é importante para a gente deixar um país melhor para os próximos, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então, de fato, a gente precisa entender onde a gente está e o que está acontecendo no nosso país. Pastor Lincoln, deputado Lincoln, querido. Muito obrigado. Obrigado Daniel, pastor, muito obrigado. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, compartilhe esse episódio aqui nos seus grupos de amigos, familiares, o condomínio aí do seu prédio, onde você mora, compartilhe, divulgue o máximo que você puder. Se você estiver aqui no YouTube, deixa o seu like, assina o nosso canal. Isso é extremamente importante para o YouTube divulgar mais o nosso conteúdo e você também pode compartilhar. Por quê? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento gera habitação espiritual e nós precisamos divulgar conteúdo de qualidade para formar o nosso povo. Combinado? Que Deus abençoe muito a sua vida. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Pastor e deputado, muito obrigado. E até semana que vem. Deus abençoe vocês. Obrigado, tchau, obrigado tchau. a todos vocês.